E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um podcast. E hoje meu convidado é ele, Dr. Rodrigo Blas. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem, Kate? Obrigado pelo convite de estar aqui. Imagina, é um prazer você estar aqui. Gente, ele está convidado desde quando o podcast nem existia ainda. Quando o podcast começou a pensar, eu fui montando a lista de quem eu ia chamar, tava lá seu nome, eu já te mandei mensagem. Você iria? E ele falou, iria? E aí deu certo, nossas agendas, conseguimos nos alinhar aqui. Bom, eu vou roubar meu celular, gente, só um minuto para ler tudo que eu tenho que ler sobre ele, tá? Depois eu juro que eu largo. Dr. Rodrigo é dentista, especialista em prótese, ortodontia, periodontia, implante, harmonização orofacial, saúde pública e acupuntura. Faltou alguma coisa? Não, tá De tudo todas aí. essas coisas? Tá tudo aí. Bom, gente, vocês devem ter notado que ele é meu dentista, no caso, né? Pra eu ter tantas informações, assim. Rodrigo, sempre foi um sonho ser dentista, assim? Tipo, sonho de criança, essas coisas, assim? Não, Não? não, Tipo, o que vai ser não. quando crescer? Ah, vou ser dentista? Não, eu de criança eu gostava muito de tecnologia, essa área, né? Mas naquela época, eu lembro assim, a gente morava numa casa e vinha o rapaz consertar a geladeira, consertar fogão, consertar um monte de coisa e eu sempre acompanhava, né, na minha casa as pessoas fazendo. E eu falava assim, nossa, que legal. E comecei a gostar de mexer com essas coisas, de arrumar e tal. E começou. Minha mãe falava assim, nossa, Rodrigo, você tem uma habilidade manual muito boa, né? E aí eu comecei a mexer um pouco com marcenaria, gostar de ferramenta, gostar de um monte de coisa, mas também gostava de tecnologia. Aham. E foi muito engraçado, porque na hora que eu fui fazer vestibular, minha irmã era dentista, então isso também me levou um pouco mais para a odontologia, mas eu prestei engenharia mecatrônica e odontologia. E eu entrei em engenharia mecatrônica no meio do ano, me matriculei no curso, mas falei, acho que meu sonho é dentista, eu acho que eu gosto muito da área da saúde, de cuidar dos outros, Aham. né? E aí eu tinha uma habilidade manual também, que eu gostava bastante. Daí eu fui por esse caminho, assim. Aí depois me apaixonei, né? Depois você se apaixona. Sim. E, enfim, hoje é uma delícia. 24 anos fazendo isso, né? Tem que gostar, né? Pra ficar tanto tempo fazendo a mesma coisa, né? E, bom, são muitas especializações, né? São muitas áreas diferentes, pode ser isso? Talvez o nome? E aí, são várias Áreas. áreas. E logo de cara, assim, quando você se formou, tipo, você já tinha ideia que seriam todas essas? Ou, tipo, pra onde você ia, assim, já tinha alguma... Olha, quando eu comecei, eu falei acho que 24 anos, mas não é 24 anos, é um pouquinho mais. Uhum, Né? Eu me formei em 97, 1997. Então a gente vai para 24 agora, com mais 3, 27 anos. uhum, Então, são 27 anos. Quando eu me formei, eu não tinha condições financeiras de fazer cursos como prótese, por exemplo, que é um curso caro de especialização. E aí eu estava dando aula na faculdade já como monitor. uhum. E aí depois, quando eu me formei, eles me convidaram para ficar na disciplina de saúde pública, né? E aí foi uma época que eu não tinha condições e só tinha a única faculdade que dava especialização gratuita, era a Faculdade de Saúde Pública da USP, Tá. ali na Doutor Arnaldo. E aí precisei estudar bastante para entrar, porque são milhões de Muito concorrido e dentistas, tal, porque né? é muito concorrido. E no final acabei entrando. E quando eu entrei nesse curso, foi legal porque a faculdade começou a querer ter especialistas na área. E a disciplina da faculdade não tinha especialista. Porque naquele tempo é quem dava aula, ficava mais tempo, tinha chefe de cadeira, tinha toda aquela hierarquia, né? Quando você entrava lá embaixo. Uhum.
E aí, por um azar aí, o chefe da cadeira, ele acabou se ausentando, porque era um senhor bem velhinho, e entrou uma outra pessoa no lugar. E essa outra pessoa se identificou bastante comigo. E viu que eu era uma pessoa diferente e que era o único que tinha esse título de especialista em saúde pública pela USP. E aí ele foi me pondo em uma outra faculdade. Aí eu comecei a ser professor, né? No caso foi a Uninove, foi a primeira faculdade que eu fui contratado para dar aula, mas isso foi em 99, 2000. E aí imagina um cara muito jovem sendo professor numa universidade. Então, e aí eu vi que era isso, eu gostava disso, mas eu comecei com essa especialidade por conta financeira mesmo, que eu não tinha condições de fazer faculdade. Aí fui juntando um dinheirinho e aí as coisas foram aparecendo. Aí depois eu fiz meu mestrado em periodontia. São aí 3 anos de mestrado em periodontia. E aí me deu essa parte clínica. E aí eu me apaixonei pela parte clínica, mas aí faltava sempre alguma coisa. Aí eu queria fazer prótese. Aí fiz prótese. Aí depois eu falei, pô, mas eu faço prótese, faço isso. Aí fiz uma pós-graduação, que não é especialização, em endodontia, que é canal. Aí eu fiz esse curso, que esse você não falou, mas é porque eu não sou especialista. Ok. Eu fiz um curso maior. E aí eu fui vendo que era importante para um dentista ser especialista nas áreas para ir aprofundando em cada área. E aí depois eu fiz especialização em ortodontia, depois eu fiz os outros cursos, a harmonização. Eu não fiz a especialidade, mas eu ganhei o título do conselho por começar a especialidade no Brasil. Então eu já tinha a especialização, eu que era o professor da especialização. Então as coisas foram acontecendo. Eu fiz meu doutorado em implante. E uma coisa foi levando a outra. E foi indo. Aí comecei a trabalhar com dor. Daí eu falei, putz, mas eu precisava mexer com a acupuntura. Aí consegui fazer um curso longo na Faculdade de Medicina da USP, no departamento de ortopedia, que eu fui convidado para fazer. Legal. Então, assim, foi uma coisa levando a outra. E depois, também uma outra especialidade que você não falou, eu fiz mestrado, né, um MBA em gestão de saúde, que para organizar a clínica, organizar a minha vida, né, porque a gente é muito técnico, né, o dentista é muito técnico, mas não sabe administrar, não sabe a parte financeira, não sabe nada disso. Então também senti essa necessidade. Né? E aí eu acabei fazendo esse curso no INSPER, foi muito legal. Então aí você vai crescendo. E cada vez que você vai fazendo um curso, você vai crescendo cada vez mais, abre as cabeças, conhece mais gente. Sabe que eu acho muito curioso, assim, porque, imagina, eu sou sua paciente, eu não sei há quantos anos, gente, muitos anos. E aí, eu sempre fiz tudo que aconteceu, né? Tudo que eu precisei, sempre fiz com você e tal. E aí eu acho engraçado, eu tenho uma super amiga que é dentista e tal, e aí outro dia ela falou assim, eu vou abrir o consultório no domingo, que um amigo meu ligou, que precisa ir lá, tal, não sei o quê, eu vou abrir. Ah, tá bom. Aí e aí, Maria, resolveu tal o negócio? Ela, não, é de uma coisa que eu não faço. Aí eu, né? Tem gente que faz determinadas coisas e tal. Ela, não, encaminhei pra outra pessoa. Acho que inclusive era um canal. Ela, não. Chegou ali, eu não faço. Então, isso também era um problema. Porque no início, né, eu não fazia tudo. Eu fui fazendo tudo através da necessidade, como eu falei. Aí eu tinha uma pessoa que também fazia canal pra mim, que é um endodontista. Mas aí, assim, ele tinha que vir no horário, encaixar a agenda, eu tinha que deixar um horário longo, aí a paciente, que nem a gente estava conversando, marcava horário, vinha, o rapaz vinha, fazia o atendimento, daí a pessoa tinha, por exemplo, dor de barriga e não ia no consultório. Aí vinha o profissional, ficava com a agenda vazia, então isso era um problema. Ou ao contrário, o paciente estava lá, o profissional quebrou um carro, hoje em São Paulo um trânsito absurdo, teve um problema, ficou doente, agora com Covid, gripes, enfim. Sim, então claro. acaba atrapalhando e travando um pouco o sistema. E a gente, quando se forma na faculdade, a gente se forma dentista e a gente tem todas as disciplinas na faculdade. Então, o que é importante é a pessoa sair da faculdade, ele deveria saber fazer
todos os procedimentos. Né? Eu acho que uma boa faculdade deveria ensinar isso. Só que hoje não é o que a gente vê. Né? Hoje a gente vê é um mercado de ensino, que a pessoa faz um curso, né, de graduação, e aí ele meio que se sente obrigado, para aprender o que ele gosta, a fazer um curso de especialização. Sim. Então eu vejo hoje dessa forma as faculdades. Você vai tendo que ir focando, né, nas coisas que você gosta, assim. E eu deixei até anotado aqui pra falar, porque eu falei, é muito curioso pra mim. Gente, o consultório dele é muito legal, tá? Primeiro que é muito tecnológico. Você olha a tecnologia pra todos os lados, assim, tem várias coisas tecnológicas. Mas, gente, a quantidade de diploma, de certificado que tem é surreal. É uma parede, assim, ó. Você vai olhando, não tem fim e tal. E eu lembro que uma vez eu te perguntei, falei, estão todos os certificados aqui? Você falou, imagina, nem cabem todos aqui. Eu falei, se eu estudasse o tanto que você estudou, eu botava até no teto. Todo mundo vê tudo que eu fiz. São muitos cursos, né? E você sabe que é curioso essa história, né? Porque quando eu tinha o primeiro consultório eu não tinha diploma na parede. Eu tinha um quadro, né, bonito na parede e tal. E aí alguns pacientes viravam para mim e falavam assim, pô, mas você faz o quê, né? Daí eu falei, não, eu faço isso. Ah, mas também isso. E eles começaram a falar assim, por que você não põe diploma na parede? Todo lugar que eu vou tem um diploma na parede e tal. Eu falei, é uma boa ideia, é uma boa ideia. Aí quando eu fui estudar em Harvard, né, fui fazer um curso de implante, e aí eu peguei um diploma lindo de Harvard. Daí eu falei, nossa, que coisa linda, Quero né? mostrar isso pro mundo. Eu queria mostrar isso para o mundo. E aí eu deixei na parede lateral. E aí me chamou a atenção que todo mundo olhava e falava, nossa, mas você estudou em Harvard, esse cara deve ser bom, né? Eles têm essa visão, Sim, coisa sim. que a gente não, como profissional, não vê isso como uma coisa interessante. E aí quando eu mudei de consultório agora, né? Faz 5 anos, aí eu falei, essa parede tem que Ela ser recheada, merece, ela né? merece de pôr uns diplomas bacana e tal. Então eu acho que isso é legal. Como a gente dá aula, os alunos gostam de ver, né? Olha, o cara é especialista nisso. Ele não é que ele falou que ele é, tem lá o Tá papel, né? mostrando que é Tá mostrando que é verdade, né? verdade, porque hoje todo mundo é pós-graduado, né? Eles falam que são pós-graduados em tudo, enfim. Hoje a internet ela mudou bastante, né? Alguns conceitos, né? De quem é bom ou quem não é. Hoje quem é bom é quem tem seguidores na internet, não quem realmente estuda. E eu brinco, né? Que quando a gente trabalha muito, a gente não tem tempo de ficar postando ou ficar nesse meio do Instagram, Facebook e outros aí, né? Eu tava conversando um dia com um amigo que é médico. E ele falou, cara, pra eu provar pro mundo que eu existo, que eu sei o que eu tô fazendo, eu tô tendo que ir lá, parar no TikTok, fazer dancinha e apontar e tal. Ele falou, cara, olha o que eu estudei, tá ligado? Tipo, eu tô tendo que fazer dancinha pra mostrar pro mundo que eu sei o que eu faço, tipo. Mas você vê, eu brinco, né? Vocês podem me ver no Instagram de vez em quando, postar alguma coisa, antes e depois difícil. É porque tem regulamentação, autorização de paciente, existe uma regra. Agora, a dancinha, com certeza, você nunca Não vai vai me ver. ver na internet, não vai me ver fazer dancinha. Eu entrevistei um dia aqui pro podcast o Lito Rodrigues, que é dono da Drywash. E aí no final eu falei pra ele: existem alguns podcasts que fazem dancinha no final. Na hora ele arregalou o olho pra mim e falei: "Calma, eu não vou fazer você dançar, fique em paz". Eu fiquei em pânico agora. Eu falei: "Não, fica tranquilo. Não, isso com certeza Não vai rolar". não vai rolar, não vai rolar. E de todas as áreas que você atua, tem alguma que, tipo, é a mais difícil, assim? Tem. Teve que estudar mais? E é mais difícil mesmo na O que eu prática falo e é o tal? seguinte, a odontologia é toda interligada, né? Então, uma boca não é separado, né? Por exemplo, você vê o ortopedista, tem aquele que é especialista no braço, aí ficou do braço direito. Aí do braço direito ele tem o cotovelo. Então, assim, tem muitas subespecialidades.
Então, quando você olha uma boca e a pessoa apresenta alguma coisa, no caso, por exemplo, apresenta dor, a pessoa que tem dor. Então, aí que é legal, porque aí a gente tem que juntar as especialidades, aí a gente tem que ter um conceito de prótese de oclusão, de ATM, de fisiopatologia da dor, aí entra com acupuntura, placa, enfim, aí entra a parte de botox funcional, né, da toxina botulínica do tipo A. Então, acaba se juntando tudo, né? Quando a gente quer dar o melhor pro paciente. Eu brinco que quando a gente só sabe cirurgia, se a gente olha um paciente e quer fazer o quê? Cirurgia. Que é aquilo que você sabe. Agora, quando você sabe todas as áreas, assim, ou tem um conhecimento das áreas da odontologia, a gente acaba dando o melhor para o paciente. Né? Sempre para o paciente. Sim, sim. Porque aí não fica aquela coisa assim, eu só sei fazer isso, então eu indico aquilo. Não, porque para mim, a gente abre um tipo de tratamento para aquela pessoa e ela escolhe o que é melhor. Pô, vale a pena fazer esse procedimento? Pô, eu pensei melhor, acho que vale a pena fazer a cirurgia hoje, então. Então acaba tendo um relacionamento, uma abertura, e eu acho que funcionou bem para mim dessa maneira. Sim, não, legal, com certeza. Foi muito engraçado o que aconteceu recentemente. Ai, gente, eu esqueço. Quando vocês assistirem, isso já vai ter acontecido. Mas eu estou noiva. Ah! E aí agora eu esqueço que eu não posso mais chamar ele de namorado, eu tenho que chamar de noivo. Então vamos lá. Meu noivo teve que tirar os sisos. E aí ele foi e tirou com uma dentista tal, que é amiga dessa minha amiga tal. Ele tirou. E ele sofreu bastante, mas bastante, bastante. E ele ficava pra mim, mas é normal isso? Será que tá normal? Não sei o quê. Aí eu falava, olha, eu não sei, porque eu não passei por isso. Eu falava, quando eu fiz com o Rodrigo, eu não passei por isso, eu não senti essa dor toda, não. Aí ele começava a ficar em pânico, coitado, porque ele fala, tem alguma coisa errada comigo. E no fim não tinha nada de errado, talvez ele seja um pouco mais sensível ali pra dor do que eu Com fui certeza, e tal, com certeza. mas foi engraçado, eu deixei ele em pânico, tadinho. Deixei ele É, completamente em pânico. você fala isso, eu estava hoje com uma paciente e eu acho engraçado isso, né? Porque a gente só dá valor ao profissional quando a gente passa por um insucesso com outro profissional, Ah, sim. né? Então, a gente estava falando hoje de plano de saúde médico e hospital. Essa minha paciente ia ter um filho, era o terceiro filho que ela ia ter. E aí eu falei, mas você fez um plano de saúde bacana, né? Porque você vai ter no hospital, que às vezes, por exemplo, meus 2 filhos ficaram internados no Einstein, nasceram prematuro, quer dizer, teve todo um cuidado com o TI, com um monte de coisa assim que falei, nossa, e quem não tem acesso, como que faz, né? Então a gente vê certas coisas. E essa paciente hoje, ela estava me contando, ela teve o terceiro filho, teve contração em casa, e esse filho nasceu no lavabo. Caraca. Então ela pegou o filho na mão, chamou o SAMU, e aí foram lá tal. E eu perguntei, e a criança, teve alguma coisa? Ela falou assim, não, meu, não teve nada, tá Tudo ótimo. certo. Então, daí eu falo assim, que bom que deu tudo certo. Né? Claro. Porque, fazendo essa analogia, quando dá tudo certo, tá tudo certo. Mas quando dá um problema depois para resolver, é complexo. Então a área da odontologia, quando começa às vezes um planejamento de uma maneira errada, aí vai indo errado, indo errado, indo errado, aí depois chega no nosso consultório, porque aí é Já indicado na bomba, né? na bomba, e aí a gente começa a montar o xadrez de como vai ser, por onde começa, como vai ser. Às vezes tem que tirar implante, às vezes tem que refazer uma boca toda, às vezes volta para aparelho, aí vai para a cirurgia ortognática, enfim. E aí o paciente acaba sofrendo, né? Então eu falo assim que num tratamento odontológico, quando ele é bem feito, bem planejado desde o início, acaba sendo um tratamento muito mais em conta para o paciente. Sim. Né? Porque às vezes o barato acaba saindo muito Mais caro, né? Eu também lembro que quando eu tive um canal, eu lembro que eu fui de manhã passar no seu consultório, eu te liguei tipo um dia antes, falei, meu Deus, surgiu uma dor que eu não tô conseguindo suportar, o que está acontecendo na minha boca. Você falou, calma, vem aqui amanhã de manhã que eu vou olhar. E aí você olhou, radiografou ali e tal, falou, é um canal. Aí eu já, tipo, ai meu Deus, quanto tempo eu vou ficar sentindo essa dor? Você falou, não, eu vou fazer isso aqui hoje, calma, tipo, você não vai ficar sentindo dor.
E aí não dava pra fazer de manhã, que você tava já com a agenda, né, lotada ali. Aí você abriu o seu último horário da noite pra eu voltar e você fazer e tal. E eu falo, gente, imagina, né? Tipo, de repente, quem não tem acesso a poder ter um bom profissional que faz isso, imagina, vai passar ali num dia, vai ficar sei lá quantos dias sofrendo com aquela dor que, meu Deus, pra mim é a pior dor que eu já senti na minha vida. Dói muito. Não desejo a ninguém. Você sabe que na escala de dor, né, eles falam que a pedra no rim, considerada a primeira dor mais forte, e segunda é a dor de dente. Então, assim, só quem já teve dor de dente sabe, ou a gente como dentista, também já tive. Eu não nasci dentista. Eu já tive também. Dentes, Eu né? também tenho dentes, também como chocolate, bala. Enfim, então, eu já tive essa dor. E eu lembro que ninguém podia me atender no horário. E a gente quer uma coisa para aquele momento, para aquela necessidade. Então eu faço isso com meus pacientes, que nem eu fiz com você. Então assim, ó, no último horário eu venho, nem que seja a emergência, tirar a dor e depois tenta fazer. Então eu acabo tendo sábado, às vezes paciente, domingo, enfim, fazendo isso porque eu sei o quão confortável é para o paciente tirar a dor. Aí depois a gente finaliza, trata com calma. Não, Assim eu por lembro diante. que aí você mexeu de manhã, falou, tá bom, volta à noite que a gente vai resolver e tal. E aí eu lá super apreensiva, falando, ai meu Deus, vai doer, que eu tenho muito medo de sentir dor e tal. Não tenho medo de dentista, mas tenho medo de sentir dor. Uma vez doer, vai doer, vai doer. Eu falava pro meu pai por mensagem, meu Deus, ele falava, filha, se acalma, você tá com o dentista que você confia, ele vai resolver seu problema. Eu, tá bom, cheguei lá no seu consultório em pânico, você falou, calma, eu vou te anestesiar até a alma, fica tranquila, que dor você não vai sentir. E, gente, foi mágico, cara. De repente saí de lá sem dor. Sentia mais nada. Perfeito. Eu lembro também nessa questão de horário que você atendia meu pai nos horários absurdos, assim, não era? Era super cedo, né? Um negócio 5 horas assim. da manhã, sábado 9 da noite, domingo 3 da manhã. Esse é meu pai, gente. Mas eu lembro muito desse negócio. Ah, eu vou amanhã no Rodrigo. Que horas? Às 5 da manhã. Eu falei, que Deus, quem atende às 5 da manhã? Ele é. Ele. É muitos anos, né? É, Muitos anos. muitos anos, é verdade. E de todas essas áreas, tem alguma que é seu xodózinho? Que você mais gosta? Que... Hoje eu sou apaixonado também pela harmonização. Porque que nem você falou do canal, né? Estuda bastante. Aí faz canal no molar superior direito, um canal difícil, 4 canais, sei lá quantos, 5 canais. E a gente faz um trabalho assim que a gente se mata, se cansa, tal, fecha. Aí o paciente olha e fala obrigado, tal. Ele não dá valor a esse tipo de trabalho, tá dentro da boca, enfim. Agora quando a gente faz a harmonização facial, que a gente preenche, faz um lift, a pessoa se sente mais bonita na hora. Aí a gente tem aquela mudança de vida, aquela pessoa que tem aquela queixa. Então, às vezes, são rugas dinâmicas, rugas estáticas, ou o próprio Botox para masseter, né, para essa região da mandíbula, para afinar rosto, para quem aperta os dentes, quebra o dente, quem tem dor. Enfim, são coisas que o paciente consegue palpar muito mais fácil. Né? Então, eu estou querendo dizer o seguinte, que no canal, um tratamento de extrema especialidade, um tratamento difícil, poucos gostam de fazer isso, e eles não são tão bem remunerados, as pessoas, quando fazem esse tipo de serviço, e resolve a dor do paciente, ok e tal. Mas a harmonização, quando a gente faz, a pessoa na hora vê Visual, resultado, né? visual. Aí eu brinco assim, né? Por exemplo, ortodontia. A gente faz o aparelho, manda a pessoa voltar no outro mês e assim por diante. Isso no início era engraçado, né? Quando eu comecei a ortodontia, porque geralmente a gente cobrava por mês antigamente. Hoje a gente cobra tratamento, mas antes era por mês. E aí o paciente faltava nas consultas, às vezes porque ela achava que tinha que pagar, enfim, ficava um negócio atrelado a parte de finanças com a parte de consulta. E quando a gente faz um botox, dura em torno de 3, 4 meses, e a gente não precisa ligar para esta pessoa para voltar. Ela já liga no consultório, né? E fala, eu tô indo aí, viu, porque meu botox está acabando e tal. Então o retorno do paciente, ele vem feliz no consultório. Então você vem no consultório feliz e quando vai para o dentista, ele sempre
fazer limpeza, coisas que incomodam, coisas que doem na boca, ele evita. Né? E aí a gente precisa ligar, já venceu o teu tempo, não sei o quê, o teu horário, volta daqui a 3 meses ou 4 meses. E a pessoa não liga, então fica a pessoa para voltar sem querer voltar, né? Meio que uma obrigação que ele sabe que é necessário. Agora, para Botox, essa parte estética é Tá lá maravilhoso. rapidinho. Então é uma parte que eu gosto muito de ensinar, foi a última especialidade, né, que eu fiz, então foi bem interessante. Não sei se é uma sensação minha, mas é uma coisa também um pouco mais recente mesmo, né? A questão da harmonização facial, assim. É. Pelo menos que bombou, assim, né? É que assim, para o dentista fazer a harmonização tem pouco tempo, né? Se você for pensar que tinha uma regra, né? O dentista ele não faz parte de um ato médico. O ato médico é que nenhuma especialidade pode exercer funções que a medicina faz. E a odontologia não faz parte disso. Tanto é que tem o dentista que é o bucomaxilo, que faz cirurgias faciais, põe o queixo para frente, enfim, esse tipo de cirurgia, põe placa, resolve traumas de face. E aí a gente falava, pô, mas e o Botox, né, que é furar? Não, mas furar não pode. Pô, mas a acupuntura é uma especialidade da odontologia, já consagrada. Então a gente pode furar agulha e assim por diante. Mas por que o Botox não poderia? Né? E aí teve essa briga entre odontologia e medicina por muitos anos. Uma das primeiras especializações do Brasil, quem ministrava era eu, né, aqui em São Paulo. Então a gente teve muita briga no curso com a medicina e foi um curso bem tumultuado, assim. Mas alguém precisava começar. Então foi bem interessante, foi bem avaliado o nosso curso e depois a odontologia acabou, eu não vou falar vencendo, mas a justiça entendeu que o dentista ele tinha como mérito fazer aquilo, que a medicina não podia proibir o dentista de fazer uma coisa que ele já fazia. E aí o negócio foi crescendo e virou uma especialidade, a harmonização virou uma especialidade da odontologia, com regras claras. Sim. Né? Por exemplo, o dentista não pode fazer otoplastia, que é fazer uma cirurgia na orelha, por exemplo. Isso não compete ao dentista porque não faz dentro da área de ação de um dentista. Dentista não pode fazer cirurgia na perna, dentista não pode fazer cirurgia no pé e assim por diante. Né? Dentista não pode tratar cabelo de pacientes. Por mais que a gente saiba como faz, existe uma área de ação e eu acho que é isso que é importante, é respeitar a área de ação e fazer bem feito, com estudo, tudo, para que não tenha aí um problema. Volto a dizer, quando a gente faz um canal, fez lá dentro da boca, se pôs uma restauração meio amarela, um pouquinho azul ou vermelha, enfim, ninguém vai olhar, tá tudo certo. Agora, a harmonização é muito mais complexa, porque se você fizer o Botox e ficar um ladinho da sobrancelha um pouquinho mais alto, todo mundo repara, todo mundo reclama. Sim. Então é uma especialidade muito mais gostosa, muito mais complexa, né? E que o paciente acaba reclamando mais se não tiver aí dentro de um protocolo bem desenhado. Né? Porque no canal, assim, doeu ou não doeu? Essa é a referência que ele tem. Na face já entra várias coisas, né? outras coisas. E você sente que ainda rola algum, tipo, preconceito de fazer, tipo, harmonização com o dentista? Tipo, não, acho que é melhor ir fazer com o dermato e tal. Você acha que ainda tem essa coisa ou já foi, já? Olha, eu vou te falar, o número de dentistas é muito grande, né? O número de dermatos é muito menor. Então o dentista, para o dermato, acabou sendo um problema, né? Um concorrente, enfim. Mas, quando começou alguns pacientes a tratar com o dentista, viu que o dentista tem muito mais mão, né? Eu brinco que a gente tem 5 dedos, né? E o sexto é a seringa, a carpulha do dentista, que a gente anestesia o dia inteiro. Então, pegar um profissional que o dentista tem muito mais mão, né? Ele usa muito mais a mão, ele faz procedimentos mais delicados,
né? Na periodontia a gente faz transplante de tecido, cirurgia plástica periodontal, na gengiva, transplante. Então a gente trabalha com fiozinhos bem delicados, tudo meio delicado. Então para a gente fazer uma boca, um lábio, né? Fazer um preenchimento, enfim, a gente acaba tendo mais técnica, mais mão. É lógico que tem dentistas e tem dermatos, claro. Sim, claro. Mas eu tô falando da grande maioria, mas sim, eu acho que existe, sempre vai existir, né, o preconceito, até de cirurgia plástica e assim por diante. Mas quando você fala dermato, eu falo dentro da medicina entre eles, Tá. né? Porque, por exemplo, eu já dei aula nos nossos cursos para ginecologista, por exemplo. Ela é médica e ela não pode fazer botox, né? Ela teve medicina, tudo, depois ela se especializou numa área que foi a ginecologista, mas ela não pode fazer. Então, entre os médicos também Também rola essa rola, coisa. porque o dentista ele sai com o título de cirurgião dentista. Ele pode fazer todas as áreas especialistas da odontologia. Ele pode fazer. Né? Agora, se ele deve fazer, aí é uma questão dele. Né? Então, assim, se ele se julgar capaz de fazer, ele pode fazer, ele é responsável pelos atos. Aí se tiver uma iatrogenia, tiver algum problema e ele tiver um processo, ele vai ter que justificar que ele pode fazer aquilo. Então aí vão perguntar, mas você, quantas horas você treinou para fazer esse procedimento? Tal. Aí ele, puta, eu nunca treinei. Então ele acaba tendo esse problema. E na área médica acaba acontecendo também a mesma coisa. Né? Sim. E também nessa questão de harmonização, você também sente que o mundo perdeu a mão? Sim, Que o mundo desarmonizou e não harmonizou? sim, com certeza. Cara, tá surreal, né? A gente fala que é harmonização, não é demonização facial. Adorei. Então, assim, a primeira coisa que a gente fala, né, é para se fazer as coisas aos poucos, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu quero um bocão. Mas esse bocão é de que tamanho? Então a gente tem algumas fotos para mostrar, né, como ficaria. Hoje a gente tem máquinas 3D, hoje a gente tem uma infinidade de tecnologia. Né? Inclusive agora a gente já está com essa tecnologia no consultório, que a gente consegue medir o quanto que é o efeito do que a gente faz, através de volumetria, através de análise de cores, né? Então a gente consegue fazer esses procedimentos. Mas o que a gente tem que saber é o limite. Então a gente como um profissional, a gente tem que entender a pessoa, e aí eu volto a falar um pouquinho da medicina na questão do silicone. Quando começou o silicone era de um tamanho. Aí, hoje você olha pessoas que são totalmente desproporcionais com silicone. Mas aí vai do médico fazer aquele procedimento ou não, assim como vai do dentista fazer ou não o procedimento. E aí fala, ó, é por aqui, acabou. Então eu já barrei várias pacientes que queriam mais boca, mais queixo, mais, enfim, que a sobrancelha aqui em cima. Aí eu brinco, mas a sobrancelha nunca teve aí. Por que ela deveria estar aí agora? Então eu falo que a estética, às vezes a gente tem que analisar também perfil de paciente. Claro. Né? Por que ela está fazendo aquilo? O que está incomodando? Isso é uma queixa recente? Por que ela quer mudar? O que ela está insatisfeita? Então isso que é importante a gente entender um pouco de psicologia também, né? Porque cada rosto é um rosto, né? Que vai permitir você fazer até determinada coisa ou não. Vai fazer sentido por tanto de boca ou menos de boca, enfim, né? A gente outro dia foi numa balada e tal, e eu de repente olhei, tinha um grupo de umas 4 ou 5 meninas, assim. Eu falei, nossa, elas passaram todas com o mesmo... Profissional. porque elas eram idênticas e completamente desproporcionais, assim, tipo, tanto também de peito, né? Elas tinham tipo, uns peitos que não... Você fala, meu Deus, ela vai explodir, gente, da agonia. O rosto também todo muito, muito mexido, assim, e tudo com a mesma cara, assim, sabe? Foi bem... Então, o que eu falo é o seguinte, para harmonizar alguém, a gente tem que estudar bastante. Né? Eu já mexo com isso há alguns anos. Então, a primeira coisa que a gente fala é entender o que o paciente quer. E dentro do que o paciente quer, se é possível ou não, e aí simbolar um planejamento que a gente chama de individualização de um tratamento. O tratamento ele não é igual para todo mundo.
Por onde começa? Existem algumas regras para se começar, né? E a gente não pode esquecer que a gente é dentista. Então, às vezes a pessoa tem essa perda da dimensão vertical, tem a boca afundada assim, ó. Então a gente tem que começar não pela face, mas pela boca, né? Às vezes a pessoa tem um lábio afundado, aí você vai ver, ela quer fazer lábio, mas a gente olha, ela não tem o dente. Então primeiro tem que pôr o dente para voltar o lábio na posição. Pessoas mais velhas que usavam dentadura, né? A gente chama de prótese total, e aí ou prótese sobre implante, e aí ela perdeu osso. Então ela tem o lábio afundado. Então ela tem que fazer o quê? Ou trocar a prótese para ganhar aquela protuberância, né, no lábio, ou fazer preenchimento de maxila. Mas o preenchimento ele tem que ser renovado sempre, né, cada ano, assim, tem que ficar fazendo de novo. Então, às vezes, o dentista tem que olhar a boca. E eu falo que o harmonizador hoje, quem só faz isso, esqueceu que é dentista e não olha mais a boca do paciente. E isso é um problema, porque se ele tiver uma infecção na boca, ou estiver fazendo um tratamento de canal, ou tiver ou fez uma cirurgia, a gente não pode intervir na face. Entende? Existe um prazo para se esperar para fazer esse tipo de procedimento. Pelo menos 30 dias depois da alta. Então, as pessoas, como eu falei, acabam... Pô, agora é dia 20 e pouco de dezembro, vai acabar o ano, precisa fazer tudo. E esquece o básico do que precisa ser feito. As pessoas têm essa sensação de fim de ano, né? Elas precisam resolver a vida agora no fim do ano. Eu postei esses dias nos meus stories e falei, calma, gente, a vida continua depois de dezembro, tá? Tipo, fique em paz. Depois do dia 31 de dezembro, começa dia 1º de janeiro, Tá né? tudo E bem, aí... se não der pra fazer até o fim de dezembro, faz em janeiro, faz em fevereiro e a vida vai continuar. Mas eu posso falar há anos, e acho que é difícil mudar isso nas pessoas, né? Porque tem pessoas que tiram férias, né, nessa época, então ficam o ano todo esperando essa época e não tem tempo. Infelizmente, hoje a gente tem que trabalhar o dobro para ganhar a mesma coisa que ganhava anos atrás. Então acaba sendo dessa maneira. Acho que é difícil mudar, né? Bom, um dos procedimentos utilizados, né, na harmonização é o Botox. Existem outros vários procedimentos e tal, mas o Botox, ele tá popularizado, né? A galera fala muito sobre o Botox. Mas, além dele para harmonização, ele é utilizado para várias outras funções, né? Eu mesma aplico para o meu bruxismo, que salvou minha vida, mudou minha existência, porque eu sofria demais antes dele existir na minha vida. Você acha que as pessoas, tipo, têm conhecimento, assim, do tanto que o Botox pode ser bacana para várias outras áreas e tal, que salva o bruxismo, salva a minha enxaqueca? Ô, gente! Então. Aí eu vou te explicar algumas coisas. Botox é o nome, né, da toxina botulínica do tipo A da Allergan. A Allergan é uma empresa, foi comprada pela AbbVie Aesthetics, que hoje é a quarta, quinta maior farmacêutica do mundo. Então é uma empresa de um renome muito grande que acabou popularizando o nome Botox, porque o Botox é da empresa deles, né? Então isso é a primeira coisa. Depois, é que o Botox ele tem em bula o que a gente chama de on-label, que são as especificações para que ele serve, por que a empresa recomenda e assim por diante. Então, assim, para bruxismo não tem em bula. A gente chama de novas indicações. Então, assim, foi se fazendo dessa maneira, as pessoas foram ficando bem, mas a empresa ainda não fez aquele multicêntrico explicando, ó, é assim que usa, funciona assim, os efeitos colaterais são esses. Porque o Botox ele é um medicamento biológico, é um remédio. É por isso que não é tão divulgado, e sim para algumas áreas ou pessoas que já fizeram e tiveram um bom resultado. Para enxaqueca crônica, ele é em bula, ele é utilizado. Então, muito neurologista usa, médico, dentista usa bastante, mas aí abrange outras áreas, que a gente chama áreas faciais e áreas posteriores para melhorar a enxaqueca. Aí são doses maiores e assim por diante. Então, por exemplo, eu sou speaker dessa empresa, da Allergan. Então, a gente não fala, quando a gente está pela empresa, a gente não fala de áreas que não estão em bula. Tá. Mas, do meu consultório, eu faço, e porque eu tenho resultado
Você há anos faz isso, teve resultado, então a gente melhora a qualidade de vida das pessoas. Eu falo que o Botox, sim, ele pode ser utilizado para área funcional, né? Por exemplo, hipersalivação pode ser usado, né? Para diminuição do masseter, o músculo hipertrófico que a gente aperta. Então, quando você aplica ele nessa região, ele diminui o volume. Então, a força, tudo, tende a ser igual. Mas quando você aplica o Botox, diminui. Força mastigatória. Dores de cabeça, quando se aplica. Então, ele melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Então, eu falo de tratamento combinado, né? Aham. Não, é surreal, assim, eu falo, qualidade de vida total. Já cheguei no consultório dele, tipo, chorando lágrimas, tá? De dor, dele nem mexer, nem aplicar no dia, né? Fazer a acupuntura com o choquinho lá. Eletroestimulação. Isso. Pra aliviar a dor e tal, pra depois conseguir fazer, porque. Hoje eu utilizo uma técnica que eu gosto bastante, que quando o paciente vem com muita dor, primeiro a gente tira ele do quadro agudo. Para tirar do quadro agudo eu gosto da eletroestimulação, né? Eletroacupuntura É muito gostoso. com um aparelho, porque ele libera beta-endorfina, serotonina, que são os analgésicos do próprio organismo, né? Do paciente. Aí depois ele faz basicamente a aplicação do Botox para a área funcional, ou se ele tiver dor de cabeça, aí a gente faz para cefaleia e tal. E aí, se a gente diagnostica algum problema intraoral na boca do paciente, e a gente indica fazer uma placa miorrelaxante. Então, é uma placa que vai relaxar a musculatura e aí esse paciente se sente mais confortável. É lógico, vai ter exames que a gente vai solicitar, uma série de coisas, mas basicamente esses três juntos, eles ajudam muito os pacientes. E é o que você falou, pouca gente conhece. Esse é um dos motivos que eu estou aqui também, Sim. né, para fazer isso e para divulgar esse conhecimento da eletroacupuntura associada à placa e à utilização do Botox, a toxina botulínica do tipo A, para cefaleia tensional. Ai, não, assim, é uma diferença chocante. E eu falo, é nítido, realmente, como é nítido na questão estética, que a pessoa volta lá depois de 4 meses, porque começa a ver a testa marcar a ruguinha ali de novo e tal, pra essa questão também. Eu falo, eu começo a sentir dor, eu falo, tá na hora de eu voltar no Rodrigo. Tipo, eu já tô sentindo. Ai, minha cabeça tá doendo, acho que tá na hora de eu voltar lá. A tensão, né? E geralmente são fases. É engraçado, né? Quando tem pessoas que são muito tensas, muito ansiosas, e tem, que nem você falou agora, a época de final de ano, fica todo mundo assim e tal. Então aumenta muito a procura por esse tipo de tratamento. Sim. Bom, agora eu tenho uma pergunta de um seguidor. O que que eu faço? Eu abro uma caixinha um dia antes e eu não falo quem é exatamente que está aqui. Eu dou uns spoilers, assim, sobre o que a gente vai conversar e tal. Eu confesso que as pessoas deram uma adivinhada que era você, porque eu falei que era meu dentista e eu já publiquei você várias vezes, então Foram buscar. foram buscar, foram caçar. Mas a pergunta que eu achei mais interessante que mandaram aqui foi: qual que foi, assim, o maior perrengue que já chegou, tipo, no seu consultório? Tipo, sabe, veio de outra, passou em outra profissional, né? Aconteceu um perrengue, chegou pra você e você falou, vamos lá. Nossa, tive uma paciente, eu tava com essa paciente essa semana. É minha paciente, acho que há uns 16 anos. 16, 18 anos. E ela veio no meu consultório chorando. Foi indicação também de alguém, ela veio no meu consultório chorando. E que o sonho dela era pôr os dentes. E aí ela fez implante, fez tudo, investiu uma grana, enfim, guardou dinheiro, fez o tratamento. Até quando ela sorria, aparecia o metal do implante. Ela voltou no dentista. E o dentista falou, então vamos tirar essa prótese e vamos fazer uma nova, vamos tirar o implante também. Só que quando ele tirou um bloco de osso. E nisso ela não perdeu só esse dente, ela perdeu mais 2 para um lado e mais 2 para o outro. Nossa. E aí esse dentista ele cortou as raízes desse dente, colou um aparelho ortodôntico fixo e deixou os dentes dela com elástico no bracket colado, para ela sorrir. Só que quando ela punha a língua,
o dente girava no fio. Jesus. Então, ela veio no meu consultório chorando que ela estava assim, o dente estava rodando e perdeu o osso, enfim. Aí, isso foi um perrengue, porque eu falei, putz, por onde eu vou começar? Porque não dá para pôr implante, não dá para fazer nada, ela não queria prótese, ela pagou para fazer um implante, ela queria uma coisa fixa. Aí eu pensei, liguei pro meu amigo do laboratório de prótese, que vai fazer um novo podcast com você depois. Tá aqui aí com a gente. Atrás das câmeras. Atrás das câmeras. E a gente conversou muito sobre o caso. Puta, a gente fez uma prótese para essa mulher em uma semana. Tudo assim, bonita e tal. Cara, os olhos dela assim enchiam de lágrima. Porque foi também num final de ano, como ela ia passar o Natal, como ela ia passar o Réveillon. E demorou 16 anos agora. A gente terminou o tratamento dela, foi início do ano. Então faz uns 15 anos que eu trato dela. Por quê? Porque a gente foi fazendo devagar, ela ficou sem dinheiro, ela perdeu o emprego, aí depois... E acabou tendo uma amizade muito grande, uma confiança muito grande, né, que ela tem em mim. E eu adoro ela, a confiança que ela depositou. Então hoje ela veio essa semana feliz, sorrindo, com a prótese bonita, satisfeita, né, com um outro ar. Então, assim, de um perrengue, acabei mudando a vida dela. E eu falo, é por isso que eu acho que valeu a minha vida toda eu ter estudar cada dia mais, porque a gente nunca sabe tudo, a gente está sempre se atualizando, sempre viajando pelo mundo, aprendendo coisas novas, aprendo dando aula, aprendo com os alunos, aprendo com os colegas. Então eu acho que é infinito o conhecimento. Sim. Né? Agora, o certo, fazer o certo sempre, procurar fazer o certo sempre, estudar para fazer, né? Que nem você falou, hoje a gente vê desarmonizações, hoje a gente vê, eu brinco, demonizações, pessoas pensando muito mais na área financeira do que na área do paciente. Tá? Vou pôr mais seringas porque eu vou ganhar mais dinheiro e não porque a pessoa precisa daquilo. Hoje a gente vê, né, pessoal desgastando o dente de um monte de gente pondo porcelana na boca sem necessidade, em vez de pôr um aparelho, fazendo outras técnicas. Porque hoje também as pessoas são mais imediatistas, né? Elas querem tudo para ontem, né? Então aquela frase antiga, né, de quem tem pressa come cru, na odontologia é a mesma coisa, tem coisas que tem que ter planejamento, tem que ter diagnóstico, tem que ter um plano de tratamento, execuções. Sim. E isso não vai mudar. Por mais tecnologia que a gente tenha, né, as pessoas precisam se adaptar ao trabalho que está sendo realizado. Você põe uma prótese em uma semana, mas a pessoa não se adaptou, ela precisa mastigar, ela tem que evoluir com aquilo. E o conhecimento, ele também tem que ser assim. O conhecimento, a pessoa não aprende em 2 dias uma coisa que eu aprendi em 27 anos. Né? Por mais que eu fale para ele como tem que ser, isso demora, é uma curva de aprendizado. E as pessoas são muito imediatistas. E isso é um problema que acaba virando. YouTube virou um professor, Google virou um professor. Então a gente tem um monte de informações fakes, um monte de pessoas que não tem noção do que estão falando. E aí entristece, mas eu sei que no fundo o paciente, quando começa um tratamento, ele também tem acesso hoje a todas essas redes e assim por diante, no final ele vai acabar indo num profissional se ele tiver um problema, ele valoriza. Né? Eu acho que quem estuda, quem se dedica, tem o lugarzinho ali, brinco, lugarzinho no céu, né? Sim. E uma coisa que eu também gosto muito de saber das pessoas que vêm aqui é assim, é muito trabalho, né? É muito vários dias, né? Trabalha a semana inteira, o dia inteiro, às vezes de final de semana, tem de paciente no horário que dá e tal. Como que isso te afeta, tipo, pessoalmente, assim, fora da sua vida profissional? Tipo, o que você faz pra relaxar? Eu sei que você é casado, tem 2 filhos e tal, e sai, às vezes, de férias com eles, né? Vai esquiar com eles e tal. Então, tipo, você valoriza bastante esses momentos também, né? Pra conseguir seguir o resto do tempo aí, né? Sim, eu acho que o mais difícil é isso. A gente conseguir, hoje eu brinco que a vida são pratinhos, aqueles pratinhos chineses que a gente fica girando, né? Então a gente tem a família, aí a gente tem a saúde,
tem o dinheiro, tem a outra família, que são os irmãos. Então, assim, conciliar tudo é difícil. E aí acaba não tendo o horário do dia. Né? Então, por exemplo, eu faço ginástica, eu pretendo fazer quase todo dia, no mínimo 3 vezes por semana eu faço. Então eu faço 5, 6 horas da manhã, que é muito cedo. Aí eu vou para a clínica, eu levo meus filhos para a escola, então eu tenho contato com eles. Então eu começo o meu consultório, vai 90% da semana às 8h30 da manhã. Mas tem dias, por exemplo, na quarta-feira, que eu não levo na escola, eu começo às 7. Então quem não pode vir naquele horário, você vê, e eu tento chegar em casa às 7, 8 horas da noite. Tá. Para jantar, com eles, para ficar um pouco com eles e tal. Mas hoje meus filhos já cresceram um pouco. Já é Então, diferente, né? eles chegam às vezes 9 horas, 10 horas da noite, do esporte deles, né? Mas assim, outra meta que a gente acabou tendo é assim, 2 finais de semana a gente viaja. Tá. Né? 2 finais de semana. E aí esse ano, por exemplo, foi um ano que a gente acabou alugando uma casa na praia. Aí a gente foi todo final de semana pra praia. Os que eu não pude ir, às vezes no sábado ou na sexta com eles, eu ia no domingo e voltava domingo, eu ia sábado à tarde e voltava domingo. Então a gente acabou dando um jeito, Vai mas foi alinhando ali, né? muito legal. Foi uma experiência assim muito bacana e eu acho que a gente trabalha também para a família. Eu trabalho porque eu gosto, trabalho porque o prazer que eu tenho, como eu te falei, em mudar a vida das pessoas, em melhorar a qualidade da vida. Eu acho que eu fui meio que doutrinado a estudar muito, a ter um conhecimento que eu para ajudar os outros, né? Para ensinar. Então hoje eu sou professor, então eu gosto disso, eu gosto de passar conhecimento, não escondo conhecimento. Né? E as pessoas elas vão aprendendo, depois elas ligam para você, pô, você mudou minha vida, olha aqui onde eu tô, hoje eu sou professor não sei aonde, hoje eu dei aula não sei o quê, olha meu consultório. Então você dá uma profissão às vezes para uma pessoa. Sim. Eu tenho uma aluna minha que começou há uns anos atrás, que não sabia nada, e ela amava a harmonização, já tinha feito vários cursos, não aprendeu, daí eu peguei ela pela mão, falei, você vai aprender, você vai fazer todos os meus cursos, você vai aprender. Ela fez todos os meus cursos. Depois eu convidei ela para dar aula comigo. Agora ela foi contratada para fazer harmonização no consultório de um médico, e hoje ela mudou de cidade, ela mudou a vida dela para estar com esse médico cuidando. Então, a família dela inteira, marido, os filhos, mudou de cidade para trabalhar com esse médico numa cidade na qual ela cresceu. Então, assim, ela fala para mim, Rô, você mudou a minha vida, você mudou a minha profissão, você mudou. Então, isso é tão bonito, isso é tão gostoso de poder compartilhar, né, o conhecimento e ver o crescimento dos outros, que para mim eu acho que é por isso que vale a pena estudar, por Tudo isso que que faz vale a pena, sentido, faz né? sentido na vida, entendeu? Com certeza. Bom, a gente tá caminhando pro fim do podcast. E eu termino sempre com as mesmas perguntas, porque a gente vai vendo as respostas diferentes de cada um de uma área e tal. E a primeira pergunta é: o que você falaria para alguém que quer seguir o caminho que você seguiu? Eu acho fantástico. Eu acho fantástico, eu acho que quem quer seguir o que eu. Vai ser muito trabalhoso. Vai ser muito trabalhoso. Eu investi muito em estudo, né? Muitas das faculdades que eu fiz não eram em São Paulo, foi em Campinas, então eu tive que passar semanas em Campinas, hotel, longe da família, né? Eu lembro, um dia eu estava no meu mestrado, nasceu meu sobrinho, então eu tive que sair correndo de Campinas para ver, quando eu cheguei meu sobrinho já tinha nascido. Então eu falo assim, a gente perde algumas coisas e ganha outras, mas no final assim ele é bastante recompensador. Hoje eu estou muito feliz com o que eu construí e ainda vou construir, né? Sim. Eu brinco que ainda estou engatinhando, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que, como eu falei, o conhecimento é infinito. Então, sou muito ávido por ler, estudar, trocar informações, aprender. Então, eu acho que vale a pena. Então, eu acho que quem quiser começar, começa desta forma. Não pelo Instagram fazendo dancinha, isso não. Eu escrevi esses dias também no Instagram, falei, gente, conhecimento é surreal, né? Você conhecer, não importa de que área seja e tal, é absurdo, né? Eu falei, tem duas coisas que ninguém te tira de você.
O conhecimento é tatuagem, então se tatue e estude. A galera começou a dar risada. Falei, meu jeitinho. Eu não tenho tatuagem, então só estudo. Bom, e agora eu queria te pedir uma indicação de alguém para vir aqui no podcast. Olha, eu queria indicar um grande amigo meu, que estudou comigo prótese. Hoje trabalha com prótese, tem um laboratório de prótese, que é uma outra área da odontologia, né? Quem faz os dentes, quem faz essa parte. Então eu queria deixar o nome do professor Roberto Barbosa de Toledo. Anotado, passando na tela, a gente tenta arrumar a agenda e dá tudo certo. E aí, eu queria te contar que a gente tá fazendo um negócio aqui no podcast, que é uma playlist. Então, cada um vem aqui, indica uma ou duas músicas, ou só a música do momento, ou só a música da vida, enfim. E a gente coloca nessa playlist. Essa playlist tá sem pé nem cabeça, né? Porque você imagina Lógico. que cada um indicou uma coisa e eu queria te pedir uma indicação musical pra playlist. Uma indicação musical. Putz, minha filha, ela canta uma música. Eu não vou saber agora falar o nome da música, mas eu posso te mandar. É uma música que minha filha canta. E ela cantou maravilhosamente bem na festa dela de 13 anos. Foi maravilhosa. Então depois eu vou te passar o Tá nome. bom. De cabeça eu não vou lembrar. Não tem problema. A hora que ele me passar o nome, apareceu aqui E eu na não vou tela. cantar o refrãozinho aqui, que também não vai ficar legal. Não, tá mas, tranquilo, acabou de aparecer na tela o nome, todo mundo já sabe. Então tá bom. Bom, e agora eu queria te dar esse espaço para você divulgar o que você quiser, de repente seu Instagram, site, enfim, o que você quiser. Meu Instagram é @RodrigoBlas, BLAS. Esse é o meu Instagram. De cursos, né? Onde a gente ministra os cursos é @bdebola, número 4 cursos. O site da clínica, que é @rodrigoblas.com.br. Que mais? Um telefone da clínica? Podemos pôr também, podemos pôr. São Paulo 11 3758 3859 ou WhatsApp 97791 4444. Tudo apareceu na tela, gente. É só parar daquele pause, printar e mandar, entendeu? É fácil, bem fácil. E é isso, Rodrigo. Eu queria te agradecer por ter topado vir. Foi ótimo o nosso papo, eu adorei. Já acabou? Foi tão rápido assim? Passa rápido, né? Nossa, que delícia. Eu que agradeço você ter me feito o convite. A gente já se conhece há muitos anos. E ver você sorrindo, bela, me faz feliz também. É um enorme prazer. Minha confiança em você é plena, absurda, de olho fechado, assim, há muitos e muitos anos. Mudou minha vida por diversas vezes. Muito obrigada por isso e muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Então é isso, meus amores. Esse foi mais um podcast. A gente também tá no Spotify, se você preferir ouvir por lá. É só procurar a gente lá. E não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, compartilhar com um amigo. Tudo ajuda muito. E também não deixa de me seguir em todas as redes sociais. É Cat Bonagura em tudo. No Insta, no TikTok e aqui. Um grande beijo. E tchau!